É interessante, não, esse ponto. Eu queria também perguntar se os colegas que estão nos Estados Unidos concordam com isso, porque a gente não está vendo, nesses primeiros 3 meses de mandato de Trump, uma oposição muito forte por parte do Partido Democrata sobre essa questão dos impostos alfandegários. Parece que os democratas e até o Deep State americano, o Departamento de Estado, os funcionários públicos, quero dizer, aqueles que ficam mesmo quando o governo muda, o Departamento do Tesouro, o Fed, a CIA, não são tão hostis a essa estratégia protecionista, de fato, como era no primeiro mandato. Parece que todo mundo percebeu que, de fato, há um problema com a China e eles não estão boicotando, como foi feito no primeiro mandato, o governo Trump. Inclusive porque, queria só mostrar mais um gráfico para o nosso público, Piotr. Vamos dar uma olhada qual que é o déficit comercial entre China e Estados Unidos. Estamos vendo que isso aumentou de forma exponencial a partir também dos anos 2000 e se tornou insustentável. Hoje temos um déficit comercial, no ano passado foi de quase 300 bilhões de dólares, o déficit entre China e Estados Unidos, um fluxo comercial de 439 bilhões. Ou seja, esse negócio está transformando a China no maior fornecedor de produtos para os americanos e também, vamos para o próximo gráfico, na maior potência industrial do mundo, né? Muito superior àquilo que são hoje os Estados Unidos. Então, é um problema que todo mundo, aí jogo para a roda a pergunta, está percebendo isso lá e por isso não temos tantos protestos, tanta oposição virulenta como foi no passado no Congresso americano? Eu vou entrar nesse debate. Eu estou acabando de escrever um artigo para a revista Oeste nessa semana e eu cito o caso da Evergrande. Isso, para mim, a resposta começa em janeiro de 2024. Quando foi decretada a falência por um tribunal de Hong Kong da Evergrande. Tinha, sei lá quantos milhões de apartamentos e casas que ela tinha produzido e isso não tinha comprador. Ou seja, a lógica chinesa de crescer importando muito para aplicar infraestrutura teve um limite. A lógica chinesa de vender para fora está se mostrando agora limitada, porque ela tem muita produção e você depende de um mercado que agora disse, olha, calma, não é tudo isso. E ela não desenvolve o mercado interno. Tem 1 bilhão, não sei quantas pessoas lá, mas não são os 340 milhões dos americanos que compram e que têm liberdade para decidir e tudo mais. Jason, o que você está vendo? Porque, de novo, né, a cobertura olha para o lugar onde tem democracia, que você pode questionar tudo, verificar os dados. Mas o outro lado, né, o título do meu artigo, já vou dizer aqui, é a Guerra das Duas Estrelas, né? É a Guerra das Estrelas, duas entre parênteses. Mas eu tenho um cenário muito diferente, inclusive de capacidade de aferir os números, o que é verdade e o que não é. Sim, a maior dificuldade com a China é você entender o que se passa na China. E eu digo assim, quando eu digo 15 anos, a gente pode calcular mais ou menos 13 anos que tem esse movimento, que a gente chama de by design, ou seja, proposital na China, de se tornar mais protagonista, que coincide com a entrada do Xi Jinping em 2013 no poder. Então, a partir dali, mudou-se esse aspecto da China como um mero fornecedor daquele processo. Inclusive, eu escrevi um artigo, está no LinkedIn, está na minha página, está em alguns lugares, falando sobre a questão do mito das economias asiáticas e explicando que existe um ciclo que foi deflagrado pelo Japão que se repetiu basicamente em diversas economias asiáticas e continua se repetindo, agora passou para o Vietnã, Indonésia e alguns outros países, que é exatamente de adotar aquilo que os outros países não queriam adotar mais. Ou seja, o Japão, no pós-guerra, com o Plano Marshall, ele decidiu adotar, diferente do que aconteceu efetivamente na Alemanha, que ficou mais focada em P&D, pesquisa e desenvolvimento, e também recebeu apoio militar direto por conta do Muro de Berlim, ou seja, daquele fechamento em relação à União Soviética. O Japão já teve um posicionamento diferente. O Japão adotou uma parcela significativa da indústria americana, que era considerada a indústria suja. Ou seja, a indústria de transformação primária, ela foi para o Japão. Mas o Japão, óbvio, independente do que efetivamente acontecia, qual que era o foco que era dado nos Estados Unidos na industrialização lá, o Japão já tinha uma população com nível de educação diferenciado e tem, obviamente, umas questões culturais. A partir dali, o Japão começou a se desenvolver como economia nos anos 1970, já começou a preocupação com a questão da poluição, ou seja, os países, quando transferiram, especialmente os Estados Unidos, transferiram o passivo trabalhista e o passivo ambiental para esses países. No final dos anos 1970, quando os Estados Unidos viram que o Japão já não era mais o receptor desse tipo de indústria, ele precisava encontrar uma alternativa, porque o Japão já estava se modernizando, os carros japoneses já eram mais modernizados do que os carros
americanos. A indústria japonesa já estava se sofisticando, já estava se preparando para os anos 1980, que o Japão entrou comprando praticamente a costa leste, ou costa oeste americana toda. A partir daí foi quando entrou Jimmy Carter e Deng Xiaoping, entraram nas conversações para transferir esse ciclo asiático para a China, que também fez isso, e a Coreia do Sul também passou por algo parecido. Ou seja, é um ciclo muito semelhante, que você passa por uma industrialização pesada, depois por produção de bens de baixo valor e de baixa qualidade, depois pela sofisticação desses bens e daí por um nível mais alto de indústria, que é o que, por exemplo, está passando no Japão. A China está tentando acompanhar, a Coreia do Sul está correndo atrás. A Coreia do Sul perdeu parte disso para a China. E aí que quando a gente pensa no que a China começou a fazer a partir de 2013, ela começou também a transferir parte do parque dela e outros países para outras situações, ou seja, tirar o parque industrial sujo para outros países. E aí ela começou a entrar no ciclo da questão mais geopolítica, ou seja, ela aumentou o seu domínio sobre a África, ela aumentou seu domínio sobre países que eram considerados... Aí a questão, todos esses outros países que você citou não tiveram, seja pelo tamanho ou pela escolha política, a pretensão de fazer, digamos, frente aos Estados Unidos. Exato. Na questão geopolítica. A China, sim. A China, sim. E a partir dali que você vê de 2013, com Deng Xiaoping, a presença chinesa na África aumentou de maneira absurda, na América Latina aumentou de maneira absurda e na Europa também, ao ponto de, por exemplo, você ter problemas graves com fábricas tradicionais italianas de tecidos que não conseguiam enfrentar o mercado chinês e começou a se fechar. Então, o que aconteceu nessa mudança do ciclo é que, a partir de 2013, deixou de ser meramente uma questão comercial e industrial.